Hoje eu escolhi um tema sério e que a gente precisa aprender um pouco mais sobre ele. A gente vai falar sobre hipertensão. E a gente sabe que tem uma relação da hipertensão com uma evolução ruim na Covid-19, mas independente da pandemia, segundo a OMS, a cada 4 adultos, pelo menos um tem hipertensão. E isso é uma média de 35% da população brasileira. Gente, é sério e a gente precisa aprender e a gente precisa fazer a prevenção e o tratamento correto. Para falar quais são os sinais de alerta para o hipertenso e principalmente nesse momento de isolamento social e Covid-19, eu converso via Skype com o cardiologista, diretor do grupo Angiocardio, membro titular com certificação na área de atuação de cardiologia intervencionista pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli. Boa tarde, doutor. Uma alegria revê-lo. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou percebendo que tem um pequeno delay, então vocês que estão em casa já estão acostumados, a internet, a tecnologia nos ajudam, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência para esses probleminhas que às vezes acontecem, né? E delay é quando ele fala e a gente demora um pouquinho para ouvir a voz, mas vamos ver se a gente consegue uma comunicação boa, até porque eu vou deixar a resposta contigo. Mas, doutor Marcelo, para começar, eu até falei que existe uma relação da hipertensão com uma evolução ruim da Covid-19. Queria que a gente já falasse sobre isso e depois a gente entra, de fato, no problema hipertensão, tá? Isso. Esse é um fato bastante importante porque a pressão alta ou a hipertensão arterial, ela é muito prevalente nas pessoas acima de 60 anos. Então, os idosos, que são, vamos dizer assim, o maior grupo de risco para, caso contraindo a Covid-19, ter uma má evolução, 70% dos hipertensos, 70% dos idosos, eles são hipertensos. Então, a pressão alta incide em 70% da população idosa. Por isso que acaba sendo um fator de risco dos mais importantes, né, quando a pessoa adoece por qualquer causa. A hipertensão arterial ela pode atrapalhar o tratamento, principalmente se a pessoa hipertensa não está se cuidando, não está controlando a pressão arterial. Porque a hipertensão não tratada, ela vai trazer o risco de infarto do miocárdio, o risco de derrame, e a gente vê que a própria doença da Covid-19, ela aumenta o risco de infarto e aumenta o risco de derrame também. Então acaba juntando as duas coisas. Por isso que as doenças cardiovasculares, elas são o maior risco, né? Quando a pessoa contrai a Covid. Ok. Agora vamos falar um pouquinho especificamente da hipertensão. Primeiro, hipertensão, ele tem um fator genético? Se o pai, a mãe, o avô, a avó tinham hipertensão, é provável que esse indivíduo também vá ter hipertensão? Sim, a hipertensão primária ou essencial, que é a pressão alta por si só, ela é transmitida geneticamente. Então, a origem genética é um fator extremamente importante. Então, se a pessoa tem pais hipertensos, e principalmente se eles se tornaram hipertensos cedo, né, entre 40 e 50 anos, a chance de você desenvolver hipertensão arterial é muito alta. Se você vai desenvolver ou não, depende de outros fatores também, de como você vai levar a sua vida. Se você agregar durante a sua vida hábitos saudáveis, né, como atividade física, uma dieta adequada, com pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, mantendo um peso, não engordar, tá certo? E não agregar muito estresse, é possível até que você não desenvolva a hipertensão. Agora, tem que lembrar que a pressão alta ela pode ser secundária ou um sinal ou um sintoma de uma outra doença. Então, por exemplo, um problema de tireoide, um hipertireoidismo, quando a glândula de tireoide ela inflama ou ela trabalha muito e produz muito hormônio, ela pode produzir uma pressão alta.
E você tratando a tireoide, a pressão alta vai embora. Existe uma doença específica, hipertensão específica da gravidez, que resolvendo a gravidez, a hipertensão vai embora. Existem remédios que a pessoa pode tomar, e o mais frequente deles são anti-inflamatórios, né, para dor. E esses anti-inflamatórios, eles podem aumentar a pressão arterial. Então, ela pode ser secundária a uma doença renal, por exemplo, a um tumor. Mas, em 80 a 90% das vezes, se a pessoa tem uma pressão alta, é porque realmente é a hipertensão de origem genética. Ok, o que é considerado uma pressão alta, doutor? Até que nível a gente pode ficar tranquilo? Acima de 12/8, né? Que é o 12/8 equivale a 120/80, porque hoje muita gente tem aqueles aparelhos digitais em casa, né? E até é importante para ajudar no controle. E o aparelho digital, ele dá o valor ali em milímetros de mercúrio e não em centímetros de água. Então ele vai dar 120/80, e que é a famosa 12/8. Acima de 12/8 a gente considera hipertensão, obviamente em diferentes graus. Grau 1, grau 2, grau 3, né? Hipertensão leve, moderada, grave, de acordo com o valor que você vai ter. Então, acima de 12/8 é considerado hipertenso, até 13/9 é uma hipertensão leve ou limítrofe, acima de 14/9 até aí 15/10 é uma hipertensão mais moderada, acima de 15/10 é hipertensão moderada, grau 2 para 3, acima aí 16/12 é uma hipertensão arterial grave. É importante salientar que para saber se você tem hipertensão arterial, você tem que medir a pressão arterial, que é uma coisa fácil de se fazer, você não precisa tirar sangue para isso, é só medir a pressão arterial. Só que metade das pessoas que têm pressão alta no Brasil não sabem ser hipertensas. Por quê? Nunca mediram a pressão. Isso é sério, né? Então, você que está aí assistindo a gente, que nunca mediu a pressão, é hora de dar uma olhada como é que anda a sua pressão. Porque, pelo que a gente está ouvindo, uma pressão alta, ela coloca a sua saúde e a sua vida em riscos. Agora, quando é hora de buscar, de fato, um atendimento no pronto-socorro? As pessoas estão com medo de ir ao pronto-socorro. Infelizmente, os números de infarto e de AVC, eles estão subindo, né? Inclusive, de mortes acarretadas por esses problemas, porque as pessoas estão demorando para procurar ajuda. Isso é muito importante a gente comentar, porque aumentou muito o número de óbitos em casa e que não são causados pelo vírus. Ou seja, a pessoa está tendo uma morte súbita ou por derrame ou por infarto em casa, e 70% dessas mortes são por problema cardiovascular, e a pessoa então está perdendo tempo, ela deixa de ir ao hospital. É importante a gente recomendar, e todas as sociedades de cardiologia do mundo todo estão fazendo isso, quando você tem algum sintoma e fica em casa, essa história de ficar em casa é se você tem sintomas relativos ao Covid, tá certo? Se você tem falta de ar, muita tosse, é a hora de você ir ao hospital. Mas isso só vale para a Covid. Se você tem sintoma que possa ser infarto ou derrame, que é ou a dor no peito no caso do infarto, ou uma dificuldade para falar, uma perda de força de um lado do corpo, que ou tontura, desmaio, que são sinais que podem ser um AVC, um derrame, você tem que ir imediatamente ao hospital. Perder tempo e ir ao hospital no dia seguinte ou horas mais tarde, você perde a possibilidade de ter um tratamento para essas doenças e você pode ter uma má evolução. Então, é importante que a gente saiba que a pressão alta, ela é uma doença silenciosa, a pessoa pode ser hipertensa e não sabe. Então, se você nunca mediu a pressão, é hora de você medir a pressão, tá certo? Para saber se você tem hipertensão. E se você tiver sendo hipertenso, tendo uma pressão alta
E aí, com dor de cabeça, uma dor de cabeça importante, sintomas visuais que enxergam os pontos brilhando, formigamentos, tonturas, sensação de desmaio e que não melhoram, você pode estar tendo realmente uma crise hipertensiva, uma pressão muito alta e que só vai se controlar se você for ao pronto-socorro. Então, esses para pressão alta são sinais de alarme. Sabendo que a hipertensão pode levar a infarto e a derrame, a gente tem que saber que a dor no peito, além da dor de cabeça, certo? E a perda de força de um dos lados do corpo também são sinais de alarme extremamente sérios e você tem que ir correndo ao pronto-socorro. E hoje é importante a gente colocar isso. Os hospitais já estão super preparados. Nos hospitais hoje você tem caminhos diferentes de atendimento. Quem tem sintoma gripal, que pode ser Covid, e quem não tem sintoma gripal e vai tratar de outra patologia. Então os hospitais hoje, eles estão extremamente seguros para que você possa receber o seu atendimento e não se contaminar. Perfeito, muito bom o recado, muito obrigada, Dr. Marcelo Cantarelli. Se você quiser entrar em contato, inclusive o grupo Angiocardio, os médicos estão trabalhando, eles têm o juramento, eles não param, eles estão lá esperando para cuidar da sua saúde, leve-se a sério. Aí no Instagram é Grupo Angiocardio e lá tem todas as informações. Foi uma alegria ouvi-lo mais uma vez e aprender contigo, Dr. Marcelo Cantarelli, obrigada. Obrigado, Cláudia. Estou à disposição e quem puder fique em casa e se sentir sintomas daqueles que a gente comentou aqui, procure realmente o hospital.